Hoje, conforme foi anunciado, iniciando uma série às quintas-feiras com o tema Cavando Poços, preparando o caminho para o avivamento. E a nossa primeira mensagem desta série, o caminho do confronto, que desde já eu te convido aí a abrir sua Bíblia, ou a usar o teu celular, o teu smartphone. O texto-chave da nossa mensagem nesta noite está em Jeremias capítulo 2, versículo 13. Jeremias capítulo 2, versículo 13 é o texto que nós usaremos como base para a nossa mensagem nesta noite, no qual eu vou ler nesse momento e depois peço que leiamos juntos, toda a igreja. Vou ler primeiramente. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Todos nós? O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Pai, nós oramos a Ti nesta hora e, como de costume, Pai, nós suplicamos ao Senhor que, através desta palavra, Pai, o Teu Espírito Santo possa ministrar em cada vida, em cada coração aqui nesta noite. Nós sabemos que a Tua palavra, Deus, é viva e ela é capaz de falar conosco, ainda que sejamos diferentes uns dos outros, ainda que estejamos vivendo circunstâncias diferentes uns dos outros. A Tua palavra, ela tem poder para falar de forma pontual e específica com cada um de nós. E essa é a nossa expectativa nesse momento em que nós lemos a Tua palavra, nós nos assentamos para refletir sobre ela. A nossa expectativa, Deus, é que venha algo da parte do Senhor para nós. O nosso entendimento espiritual, Deus, é que nesse momento eu sou um porta-voz da Tua palavra, um mensageiro, mas que essa palavra venha do Senhor, venha e encontre lugar no nosso coração, e o Teu Espírito Santo continue trabalhando nela, Deus, continue trabalhando em nosso coração através desta palavra. Portanto, use a minha vida, use a todos que estão aqui, que Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui neste lugar, que a Tua presença, doce e santa presença, Pai, venha nos conduzir nesse momento. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Quero dizer para você que esta série não é apenas só mais uma série que o pastor escolhe aleatoriamente para fazer. Quero dizer que esta série é uma das mais importantes que eu vou ministrar em 10 anos de ministério à frente desta igreja. Quero dizer que esta série que está começando hoje é uma série fundamental para que a gente continue este ano e possamos dar prosseguimento de hoje até o final deste ano que estamos vivendo. Um ano e um tempo, irmãos, onde Deus tem feito coisas maravilhosas em nosso meio. Amém? Você concorda com essa palavra? Um tempo precioso, irmãos, um tempo de colheita. É lógico que todas as vezes na vida cristã que estamos colhendo, continuamos semeando, mas estamos vivendo um tempo de colheita, irmãos. Olha, eu posso dizer, não numa linguagem num sentido pejorativo, eu sei que você vai entender o que eu estou dizendo, mas nós estamos vivendo um tempo de prosperidade, irmãos. Um tempo onde temos visto Deus realizar grandes coisas em nosso meio, irmãos, em nossa comunidade de fé, em nossa igreja. Então esse é um tempo muito especial para nós, tempo onde Deus tem nos multiplicado, irmãos, multiplicado a igreja, multiplicado a família de fé. Mas aonde há crescimento, irmãos, de igreja, há batalha espiritual. Isso não é novidade para mim e eu creio que também não é novidade para você. O inferno, ele não fica satisfeito com uma igreja em movimento, irmãos.
concordamos, irmãos, que estamos vivendo um tempo precioso da parte de Deus. Concordamos, irmãos, que estamos vivendo um tempo maravilhoso enquanto igreja, tempo de coisas novas, irmãos. O tempo que nós vivemos hoje é um tempo que alguns anos atrás nós esperávamos que um dia pudéssemos viver e experimentar enquanto igreja, e Deus tem nos dado, Deus tem nos concedido, irmãos, mas em meio a uma igreja que cresce, e eu gosto de pensar nisso, eu gosto de dizer isso, a vida cristã não pode romantizar a gente, ou ao contrário, nós não podemos romantizar a vida cristã. Em meio a uma igreja que está em movimento, irmãos, em meio a uma igreja que está crescendo, irmãos, em meio a uma igreja que está experimentando o sobrenatural da parte de Deus, pode haver corações frios. Em meio a uma igreja, irmãos, que está aquecida pelo calor e por tudo aquilo que Deus tem feito, pode haver pessoas, irmãos, que fazem parte do corpo e estão sedentas. Podem haver pessoas, irmãos, que estão cansadas. Podem haver pessoas, irmãos, que estão distraídas. Olha, no meio de tudo isso que nós estamos vivendo, irmãos, podem ter pessoas que não estão percebendo aquilo que o Espírito Santo de Deus está soprando. E muitas vezes nós percebemos isso, irmãos. Parece que muitas vezes alguns não conseguem perceber a dimensão do que estamos vivendo. Parece que não conseguem perceber o que o Espírito Santo de Deus está soprando, irmãos. Por isso a ideia desta série, por isso essa imagem, irmãos, essa proposta do cavar poços. Essa mensagem, essa imagem do cavar poços, ela ilustra coisas importantes para nós, irmãos. Cavar, pensem comigo, cavar exige esforço. Cavar exige decisão. E quem cava, irmãos, quem cava poços, cava na expectativa de encontrar o que, irmãos? Água. A água, irmãos, na Bíblia é um dos símbolos do Espírito Santo. A água, irmãos, é um símbolo profético e espiritual para nós, irmãos. E durante essas 5 quintas-feiras deste mês, nós vamos percorrer por 5 caminhos que entendemos que precisamos cavar e nos deparar com ele. O caminho do confronto, como vamos falar hoje. Depois o caminho do quebrantamento, o caminho da consagração, o caminho da presença e o caminho da missão. Quando nós conseguimos cavar o poço, irmãos, a água vem. E quando ela vem, ela renova, ela restaura e ela reacende aquilo que estava apagado. Você pode dizer após mim, por favor? Quando nós cavamos os poços, a água vem. E quando ela vem, ela renova, ela restaura e ela reacende tudo aquilo que estava apagado. Por isso, nesta noite eu te pergunto: você aqui gosta de ser confrontado? Alguém aqui que goste de ser confrontado, que quando ouve esta mensagem, o caminho do confronto, sejamos sinceros, alguém aqui gosta de ser confrontado? Humanamente falando, irmãos, nós responderemos que não, nós não gostamos de ser confrontados. Eu imagino que essa também seja a sua resposta. Mas eu quero aprofundar um pouco mais isso e eu quero te perguntar: o que você pensa sobre confronto quando trazemos isso para o contexto espiritual? O que vem à sua cabeça quando falamos sobre confronto? Afinal, irmãos, acredito que concordem comigo, esta não é uma palavra incomum na vida cristã. Nós estamos acostumados a falar e a pensar sobre confronto na nossa vida espiritual. Às vezes a gente vai assistir uma mensagem esperando que ela nos confronte. E muitas vezes, irmãos,
gostamos mais até da mensagem que nos confronta do que aquela que nos agrada, do que aquela que nos, às vezes, faz olhar para frente, faz avançar. Então, de certa forma, nós temos alguma noção do que é o confronto nessa questão espiritual. Então é importante entender que o confronto, irmãos, na questão bíblica não é uma briga. O confronto não é uma exposição pública. O confronto não é uma humilhação, irmãos. Eu quero dizer para você, olha, vai aparecer no multimídia que confronto, quando pensamos espiritualmente, é quando Deus, em amor, expõe o que está errado em nós, para que possamos ser curados, restaurados e realinhados com a sua vontade. Você pode falar isso comigo? Confronto é quando Deus, em amor, expõe o que está errado em nós, para que possamos ser curados, restaurados e realinhados com a sua vontade. E eu te pergunto nesta noite, você tem sido confrontado por Deus em alguma coisa? Você está experimentando algum confronto, biblicamente falando, espiritualmente falando? Porque esse confronto, irmãos, ele pode vir de algumas formas. Esse confronto pode vir na palavra. Talvez você saia daqui hoje achando e percebendo que foi confrontado ou confrontada. Então a palavra, ela pode nos confrontar, mas nós também somos confrontados, irmãos, através do Espírito Santo que habita em nós. Então o Espírito Santo, ele também nos confronta. No momento em que ele nos convence, irmãos, dos nossos pecados, das nossas limitações, daquilo que fazemos ou pensamos que não agrada a Deus, esse confronto pode vir por parte do Espírito Santo também. Esse confronto, irmãos, às vezes pode vir por intermédio e instrumentalidade de uma pessoa que Deus use. Eu não estou falando daquele crente chato que fica pegando no pé de todo mundo e julgando e querendo controlar a vida de todo mundo, não é isso que eu estou falando, não, mas estou falando de alguém que em amor, com zelo, possa ser usado por Deus para confrontar você de forma amorosa. E às vezes o confronto vem, irmãos, até em questões circunstanciais que nós podemos viver, que servem para que a gente enxergue aquilo que não estávamos enxergando. E é isso, irmãos, que o texto que escolhemos, é por isso que esse texto ele é tão relevante, o texto que nós escolhemos do profeta Jeremias, lá no capítulo 2, versículo 13. Esse texto, ele fala de forma muito importante para nós, quando nós pensamos em confronto. Porque nós estamos diante de um confronto espiritual, vindo da parte de Deus, contextualmente para um povo em uma determinada época. Esse povo era o povo de Israel, e Deus usa o profeta Jeremias, e naquele contexto, o profeta, ele é boca de Deus, para confrontar o povo. E esse confronto, irmãos, ele é de forma profunda. Por quê? Porque embora o povo estivesse ligado a Deus, eles estavam desviados espiritualmente. Eles frequentavam o templo, irmãos, eles ainda falavam de Deus, mas o coração daquele povo, o coração estava longe. Imagine uma adoração misturada com idolatria, é aquilo que o povo vivia. Imagine, irmãos, um povo que é o povo de Deus, que era o povo de Deus, mas caminhava frio, caminhava frio espiritualmente, irmãos, caminhava distraído. Então Deus levanta Jeremias para trazer uma palavra de confronto a esse povo, e esse confronto é feito de duas formas, é dividido em duas partes principais. O primeiro era Deus através do profeta dizendo que o povo haviam deixado Deus de lado.
Eles me abandonaram, eles abandonaram a mim, a fonte da água viva. O povo deixou Deus de lado. É possível, irmãos, sermos chamados povo de Deus e deixarmos Deus de lado. É possível, irmãos, termos contato ainda com Deus, falarmos das coisas de Deus e deixarmos Deus de lado. Esse é o primeiro confronto. E o segundo confronto é que eles substituíram, além de terem deixado a Deus, o substituíram, que era a fonte de água viva, o substituíram por cisternas rachadas. Trazendo tudo isso para o nosso contexto, irmãos, eu quero dizer para nós, em primeiro lugar, nesta noite, que Deus nos confronta quando nós abandonamos a fonte. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva. Essa, irmãos, é uma das declarações mais tristes da parte de Deus para um povo. Eles abandonaram a mim, a fonte de água viva. Por que, irmãos, que essa é uma das palavras mais tristes que nós vemos sair da boca do profeta em nome de Deus? Porque não era qualquer povo, irmãos. Jeremias não estava falando para um povo ímpio. Jeremias não estava falando para qualquer povo, irmãos. E mais, Jeremias não estava falando de um acidente, como se ele pudesse dizer: acidentalmente eles abandonaram a mim, a fonte de água viva. Não tinha nenhum erro acidental, irmãos. Esse afastamento era uma decisão espiritual. Eles viraram as costas para aquele que era a própria fonte. E é por isso que Deus confronta a eles, irmãos, e também confronta a nós, quando em algum momento nós, sem erro acidental, nós nos afastamos dele. Confronta a nós, irmãos, quando nós também o abandonamos. E cuidado, irmãos, sobre abandonos, porque em abandonos o coração costuma se afastar antes dos pés. O distanciamento de Deus não é quando você para de vir à igreja. Tem gente que pensa isso. O distanciamento de Deus não é quando os seus pés deixam de te trazer da sua casa para a igreja. Não, irmãos, o afastamento já começou muito antes, quando o seu coração já foi alcançado. O afastamento de Deus, irmãos, ele começa em silêncio. Olha, um desvio, ele começa em silêncio no coração. Um afastamento, irmãos, ele começa quando a paixão esfria. É quando servir a Deus vira obrigação. É quando o nome dele está nos nossos lábios, nas canções mais bonitas que nós podemos entoar, mas o fogo do Espírito Santo não queima mais por dentro de nós. Não é à toa que o texto da sabedoria, lá em Provérbios 4:23, vai dizendo: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Vamos falar juntos? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Você conhece esse texto? Você conhece a continuidade dele? Ele é interessante, irmãos, porque ele começa: acima de tudo, guarde o seu coração. Aí depois ele vem: afaste os seus olhos, afaste os seus pés. Aí ele começa dizendo tudo que você deve fazer, mas em primeiro lugar, tomando cuidado com o seu coração. Quando os seus pés deixam de vir à igreja, meu irmão, seu coração já está longe há muito tempo. Quando as suas mãos, elas visam alcançar aquilo que lhe é impróprio, aquilo que lhe é ilícito, irmãos, o seu coração está fora há muito tempo. Isaías, também o profeta, lá no capítulo 29, versículo 13, usando de uma palavra ainda muito pesada, ele vai dizendo: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Vamos ler juntos? Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Aonde estava esse povo, irmãos, quando Isaías fala sobre isso? Aonde que eles estavam com a boca e com os lábios honrando ao Senhor? No templo. No templo. Então Isaías está dizendo: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios no templo. Há culto, presta atenção, há culto, há liturgia, mas coração distante. Liturgia é coisa séria, irmãos. Liturgia é coisa séria. Existe algo muito mais profundo, irmãos, do que essa rotina que nós sistematizamos de vir à igreja e sentarmos aqui para cultuar. Existe algo muito mais profundo, irmãos. Existe algo muito mais profundo do que essa sistematização que nós criamos, de sair das nossas casas, virmos para a igreja, chegarmos aqui, levantarmos, nos colocarmos de pé, abrirmos nossos lábios e louvarmos belíssimamente ao Senhor. Tem algo muito mais profundo do que isso, irmãos. Talvez você esteja aqui hoje e olhando para você, parece que está tudo em ordem. A gente é capaz de transmitir isso. A gente é capaz, irmãos, de estar nesse ambiente de fé e o nosso exterior comunicar que está tudo em ordem. Mas eu te pergunto nessa noite: onde está o teu coração? Cuidado, irmãos, com essa palavra abandono, porque o abandono é quando nós nos acostumamos com a ausência da presença. Em outras palavras, irmãos, não é rebeldia, é quando simplesmente a gente já se acostumou a viver sem Deus. Tem crente que se acostumou a viver sem Deus, irmãos. Ele só é crente, mas ele já vive sem Deus. Tem crente, irmãos, que ele já se acostumou a viver sem a presença. Então a oração não é mais um encontro, é um compromisso no máximo. Tem momentos, irmãos, que na vida de um crente a oração pode deixar de ser um encontro. Tem momentos, irmãos, que o nosso louvor pode simplesmente não passar de um som. Tem momentos, irmãos, que a palavra ela pode ser lida ou ouvida e ainda assim não mexer com a gente, irmãos. Tem momentos que nós podemos frequentar o culto, mas a nossa alma permanece amortecida, ela não se move.
Isso me lembra Moisés. Eu imagino que você vai se recordar também, no momento crucial da peregrinação, da caminhada, momento em que Deus se cansa da dura cerviz do povo, da forma que o povo se comportava, que Deus cogita para Moisés a possibilidade de enviá-los, abrir caminhos, enviar anjos, guardá-los até o seu destino final. Mas Moisés, ele é capaz de dizer que se a tua presença não for conosco, não faça-nos subir deste lugar. Palavra essa que deveria ser palavra nossa todos os dias, irmãos. Palavra essa que deveria ser sentimento nosso em todos os cultos, irmãos. Se a tua presença realmente não estiver aqui neste lugar, se a tua presença realmente não estiver aqui dentro de mim, não me permita estar aqui. Num contexto de interpretações completamente diferentes sobre a presença de Deus em alguém, lá no Antigo Testamento, quando Deus não habitava nas pessoas como habita hoje, habitava em algumas pessoas escolhidas por um tempo, para um fim específico, e certa vez escolheu habitar em Sansão. Mas tristemente, lá em Juízes, capítulo 16, versículo 20, a Bíblia vai dizendo: ele não sabia que o Senhor o havia deixado. Ah, pastor, esse texto cabe conosco hoje? Não, não cabe, meu irmão, não cabe. Se você é um crente em Cristo Jesus, o Espírito Santo, ele não deixa de estar dentro de você, mas ele perde força. Ele é esvaziado, ele é entristecido. E com Sansão, irmãos, num contexto diferente do nosso, o Senhor e o Espírito do Senhor o havia deixado, a presença de Deus não estava mais com ele, e ele nem se deu conta. Às vezes, irmãos, estamos tão robotizados em algo que estamos fazendo. Às vezes estamos tão performáticos, irmãos, em algo que estamos fazendo. Às vezes estamos tão sistemáticos, irmãos, em algo que estamos fazendo, que nem estamos percebendo se estamos fazendo com a motivação correta e, sobretudo, com a presença de Deus em nós, ou não estamos fazendo dessa forma. Abandono, irmãos, ainda pode ser a troca da intimidade pela atividade. Eu te lembro o texto de Lucas 10, 41 e 42, sobre Marta e Maria, quando ambas estavam diante do Senhor Jesus, e Jesus diz: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Maria não estava fazendo, irmãos, Marta não estava fazendo nada pecaminoso. Ela estava trabalhando para Jesus. Ela só não escolheu a melhor parte, que foi estar com Jesus. Às vezes nós cantamos, irmãos, não estamos com Jesus. Às vezes nós pregamos, irmãos, e não estamos com Jesus. Às vezes nós tocamos um instrumento, irmãos, e não estamos com Jesus. Às vezes nós trabalhamos, irmãos, para Jesus, mas nós não estamos com Ele. Marta fez para Jesus, mas não ficou com Ele. Deus não quer aquilo que a gente faz sem antes desejar aquilo a qual nós somos. Primeiro Deus deseja o nosso relacionamento. Grave uma coisa: não há serviço que substitua o amor. Deus nos confronta, irmãos, também, em segundo lugar, quando nós cavamos cisternas rachadas. Percebam que esse é o segundo confronto. O primeiro confronto foi o abandono.
E esse abandono, irmãos, como nós vimos aqui, ele foi um abandono deliberadamente, ele foi um abandono conscientemente, ele não foi uma fatalidade, ele não foi um erro, ele foi um abandono deliberado. Só que agora o segundo confronto, irmãos, é que vocês não apenas abandonaram, vocês cavaram cisternas rachadas, ou seja, eles não apenas abandonaram, mas buscaram substituir aquele que era a fonte de água viva. Era como se Deus, irmãos, estivesse perguntando assim para o povo através de Jeremias. Poderiam ser essas palavras aqui que eu vou usar, preste atenção. Era como se o profeta estivesse dizendo assim: olha, o que vocês têm cavado com as próprias mãos? Onde vocês têm colocado a sua confiança, a sua identidade, a sua segurança, uma vez que vocês não têm colocado isso diante de Deus? Era como se o profeta estivesse dizendo isso, irmãos. Então, sobre esse segundo confronto, irmãos, que não é apenas o abandono, a substituição da presença de Deus por outras coisas, sobre isso, irmãos, entenda: cisternas são construídas por nós e não por Deus. Deus não faz cisternas, irmãos. Quem faz cisternas somos nós. Deus é a fonte. Quem cava a cisterna somos nós, irmãos. E é isso que Jeremias está dizendo: vocês cavaram para vocês mesmos cisternas. E isso, irmãos, traz para nós aquela ideia daquilo que nós tentamos criar com as nossas próprias mãos. Você lembra daquele episódio lá no Antigo Testamento, bem simples, de Abraão e Sara, onde Deus aparece para eles, diz para Abraão deixar a sua terra, a sua parentela, ir para onde Deus o direcionasse, que Deus faria dele uma grande nação, engrandeceria o seu nome, e por meio dele todas as famílias da terra seriam benditas. E Abraão obedece. Abraão e Sara vão, e eles enfrentam muitos desafios, muitos obstáculos, mas passa um tempo e aquela esterilidade não é resolvida, e aquela velhice não consegue gerar um filho. Aí eles decidem, irmãos, pegar as suas próprias mãos e cavar cisternas. Então eles providenciam um filho que não era o da promessa, que não era o dos planos de Deus, mas que eles fizeram com as suas próprias mãos. É isso mais ou menos que Jeremias estava dizendo para o povo, e que também pode acontecer comigo e com você. Tem momentos, irmãos, que nós não apenas nos afastamos de Deus, nós colocamos as nossas mãos para fazer aquilo que Deus deveria fazer, como se nós nos tornássemos o nosso próprio Deus, como se nós nos tornássemos, irmãos, a nossa própria fonte, como se nós, irmãos, nos tornássemos autossuficientes. Nós muitas vezes, irmãos, pregamos, cantamos, vamos à igreja, somos tudo, só esquecemos de sermos dependentes da graça, da bondade e da misericórdia de Deus. As cisternas de hoje, irmãos, pode ser a cisterna do controle. Quando nós inutilmente pensamos que nós podemos controlar as coisas com as nossas próprias mãos e resolvê-las com as nossas próprias mãos. As cisternas de hoje, irmãos, podem ser em nossa vida as cisternas da imagem, quando nós nos preocupamos mais com aquilo que parece estar bem do que aquilo que realmente está bem. Sabia que muitas vezes nós fazemos isso? A gente está mais preocupado em parecer que estamos bem do que verdadeiramente estarmos bem. Esse é o mal, irmãos, do ser humano, sobretudo aquele que é filho de Deus. É quando nós trazemos a nossa família para a igreja, nós conseguimos trazê-la parecendo que estamos bem. Muitas vezes nós somos especialistas nisso, irmãos. Nós mais parecemos que estamos bem do que verdadeiramente estamos bem. Olha, tem pessoas que num ciclo de um mês, elas vivem mais parecendo que estão bem do que verdadeiramente estando bem. Como você tem vivido a sua vida? Na sua maioria, você tenta parecer que está bem, ou você realmente está bem? A cisterna de hoje, irmãos, pode ser a cisterna da religiosidade. É quando a gente gosta e faz isso com vontade, a gente substitui a comunhão com a liturgia sem vida.
O pior efeito da religiosidade, irmãos, na vida de alguém é levá-lo por uma liturgia sem vida. Pior do que não fazer, irmãos, é fazer com uma liturgia sem vida. É quando nossos cultos são mais frios do que um funeral. É quando nossas celebrações são mais cansativas do que qualquer situação desgastante que nós poderíamos enfrentar. É quando a gente vem à igreja e já conta ansiosamente a hora de ir embora, porque a nossa liturgia é sem vida. Cisternas rachadas, irmãos, geralmente são aquelas que prometem muito, mas não sustentam nada. É por isso que lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12 vai dizendo: há caminho que ao homem parece direito, mas ao final conduz à morte. Vamos ler juntos? Há caminho que ao homem parece direito, mas ao final conduz à morte. É uma amizade, por exemplo, que te faz bem, mas te afasta de Deus. É um comportamento que você tolera, mas te afasta de Deus por dentro. É a cisterna do prazer momentâneo, irmãos, que dá prazer às vezes por uma noite, mas pesa a sua alma por semanas. São as cisternas das opiniões humanas, irmãos, que até confortam, mas não transformam. São as cisternas do orgulho espiritual, que te convence a pensar que você está bem, quando na verdade você está longe. Isso por quê, irmãos? Porque a alma foi feita para a fonte e não para a cisterna. Deus nos criou, irmãos, para vivermos conectados com Ele. Toda criação de Deus é convidada a viver em relacionamento com a fonte. É como o salmista diz lá no Salmo 42, quando ele dizia: como a corça anseia por águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Grave uma coisa, irmãos: nada nesse mundo pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. O sucesso não pode ocupar o lugar de Deus, elogios não podem ocupar o lugar de Deus, ministérios não podem ocupar o lugar de Deus, entretenimentos não podem ocupar o lugar de Deus, relacionamentos não podem ocupar o lugar de Deus. Mais uma vez, como o salmista diz, assim precisa ser as nossas palavras: ó Deus, Tu és o meu Deus e eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Você pode dizer esse versículo fazendo isso como uma declaração sua de verdade? Vamos lá. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de ti, todo o meu ser anseia por ti, numa terra seca, exausta e sem água. Você pode aplaudir ao Senhor? Amém. Amém. É Ele, irmãos, que é a nossa fonte, é nele que precisa estar a nossa sede, é nele que deve estar a nossa busca, irmãos. Agora grave uma coisa: Deus confronta o povo, confronta porque eles haviam afastado, confrontam porque a estavam substituindo por outras coisas, mas o confronto de Deus sempre é um convite para voltarmos à fonte. Sempre é um convite, irmãos. O confronto de Deus sempre é um convite. Está ligado uma coisa na outra. Deus confronta, mas também convida. Você pode falar isso comigo?
Deus confronta, mas também convida. É sempre assim, irmãos. É sempre assim. Deus não expõe para destruir, Ele revela para curar. Você pode falar isso comigo? Deus não expõe para destruir, Ele revela para curar. Sabe aquilo que a palavra te confronta? Não é para te destruir, é para te curar. Sabe aquilo que determinadas situações expõem para você? Não é para te destruir, é para te curar. Quando Deus denuncia, irmãos, algo, é para que voltemos a sentir sede. É como se Ele estivesse dizendo para nós: olha, está errado aqui, mas tem um caminho de volta, ainda é possível voltar, ainda é possível a beber dessa fonte novamente. Então, se você tem experimentado um confronto da parte de Deus, olha, se Deus está usando alguém para confrontar você, ou se a própria palavra de Deus te confronta, essa mensagem ela é para você. Ela comunica algo para você, ela anuncia algo para você, e ela anuncia: largue as cisternas rachadas, volte à fonte, volte a beber dela, volte a ter sede. É hora de voltar ao relacionamento. O confronto de Deus não é para afastar, irmãos, é para atrair. A gente deveria se sentir amado com os confrontos que Deus nos faz. Repito, nós deveríamos nos sentir amados com os confrontos que Deus nos faz, porque Ele está dizendo: eu quero você por perto. Eu não estou aqui para fazer aquela mensagem para dizer que você é a princesinha de Jesus, que Jesus é apaixonado por você. Não, irmãos, não é isso que eu estou aqui para dizer, não. Mas eu estou aqui para te dizer que tem momentos, irmãos, que Deus nos comunica: olha, mesmo você sendo tão pequeno e eu sendo tão grande, eu tenho prazer em tê-lo por perto. Deus se alegra, irmãos, quando a gente o busca de verdade. Deus se alegra quando nossos joelhos se dobram diante dEle. Deus se alegra, irmãos, quando a gente não está preocupado em apenas performar, é o nosso coração que está nele. Olha, Deus se alegra disso, irmãos. Deus não está rejeitando o povo por meio de Jeremias, não. Ele está revelando um desejo da parte dele enquanto Deus, e o desejo de Deus é a reconciliação. Lá em Apocalipse, a palavra de Deus vai dizendo: olha, eu repreendo e disciplino aqueles que amam. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Quando nós chegamos lá em Lucas 15, nós temos 3 parábolas, que as 3 querem comunicar a mesma coisa, embora com narrativas diferentes. O amor de Deus Pai em relação ao pecador. Então Lucas 15 começa falando de um pastor que tinha 100 ovelhas. Aí uma se perde, fica apenas 99. Ele deixa as 99 e vai atrás de uma única, porque ele está comunicando: eu quero ter você por perto. Depois a narrativa do texto entra numa mulher que tinha 10 moedas e perde uma. E ela para tudo que estava fazendo, vai à casa, procura diligentemente até encontrar, e quando encontra vai lá e celebra, porque Deus está comunicando: eu tenho prazer em ter você por perto. E depois ele parte para um pai que tinha 2 filhos.
E o mais moço, desejando receber da sua herança, pega a herança, sai, vai para o pecado, vai para a lama, gasta tudo que tem. Quando está lá, cai em si, se arrepende e volta. E quando volta, o pai está de braços abertos para recebê-lo. Coloca roupa nova nele, anel no dedo, porque Deus está dizendo: eu tenho prazer em ter você por perto. Talvez você ache que Deus hoje está te apertando. Às vezes você pode ter a sensação que Deus está te expondo, te confrontando. E eu vou te dizer, às vezes Ele faz isso mesmo. Às vezes Deus nos aperta. Mas não é para nos envergonhar não, irmãos. É para que a gente acorde e para que a gente volta. É quando Deus diz para nós, sussurrando em nossos ouvidos: filho, eu sou a tua fonte. É possível voltar à fonte, irmãos, mesmo depois de desvios. E não entenda desvio aqui como se você tivesse cometido moralmente o pior pecado do mundo, não. Desvios, irmãos, que às vezes são nós nem percebemos. Desvios, irmãos, como por exemplo, nos acostumarmos a ficar sem a presença de Deus. Então é possível voltar à fonte mesmo depois desse esfriamento. É possível voltar à fonte, irmãos, mesmo depois desse afastamento. Sabe por quê? Porque a fonte nunca seca. Essa fonte nunca seca, irmãos, e ela nunca vai secar. Quero te lembrar de João capítulo 4, da mulher samaritana, que foi certa vez buscar água, e aquela mulher já tinha cavado poços muito errados, irmãos. Metaforicamente falando, aquela mulher já tinha cavado poços muito errados. Aquela mulher tinha cavado poços errados em relacionamentos. Aquela mulher tinha cavado poços, irmãos, e causado uma rejeição social para ela mesma. Aquela mulher tinha cavado tantos poços errados que a sua vida estava desordenada, irmãos. Mas Jesus foi até aquele poço onde ela estava, a confrontou com amor e a ofereceu água da vida. Ela que saiu escondida ao meio-dia aproximadamente para ir buscar água, ela volta para a sua cidade transbordando, porque ela decidiu beber da fonte da água viva. Talvez você chegue ao ponto de dizer esta noite: pastor, eu estou seco demais. Mas Deus ainda te diz: ainda há tempo, ainda é possível voltar, ainda é possível experimentar da água da vida. E quando voltamos a essa fonte, irmãos, nós não mendigamos mais em cisternas. Quando o crente consegue de verdade voltar à fonte, preste atenção aqui, a alma se reabastece. Quando o crente consegue de verdade voltar à fonte, irmãos, a carência acaba. Quando o crente consegue de verdade voltar à fonte, irmãos, ele troca a ansiedade pela confiança. E a necessidade de aprovação é trocada pela identidade em Deus. E é por isso que lá em João 7, 37, 38 vai dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Esse texto é maravilhoso. Quando a gente consegue de verdade voltar à fonte, irmãos, nós deixamos de ser pedintes e nos tornamos canal.
Tem crente, irmãos, que ele só caminha a vida cristã sendo pedinte. Ele está pedindo da água, ele está pedindo da água, ele está pedindo da água, ele está pedindo da água. Ok, você vai pedir da água, a fonte nunca seca, a fonte vai estar à tua disposição. Deus é a fonte para você. Mas, meu irmão, entenda uma coisa: tem um novo nível da vida cristã, tem um novo nível que a gente pode viver, onde a gente não é só pedinte, irmãos, a gente é canal. A gente não é só aquele que pede, irmãos, a gente não é só aquele que está indo atrás, a gente é aquele que é canal, irmãos, porque nós já estamos próximos da fonte, nós já estamos em contato com ela, nós bebemos dela, irmãos, e agora passam a fluir em nós rios de água viva. Nós não somos apenas pedintes, nós nos tornamos canal da glória de Deus. Deus não nos quer apenas como pedintes, irmãos, Ele nos quer como canal. Deus não nos quer apenas como uma igreja pedinte, irmãos, Deus nos quer como uma igreja que seja canal. Você não foi criado para viver mendigando por cisternas quebradas. Você foi criado para viver pleno, para viver cheio e para viver pronto para derramar da água que você recebe. O poço está diante de você, a pá está nas suas mãos. Hoje é só o primeiro passo, mas hoje é dia de começar a cavar. Comece a cavar. Cave com arrependimento, cave com sinceridade, cave com reconhecimento, cave com sede. O poço está diante de nós, a paz está em nossas mãos e Deus nos convida a cavar. O poço está diante de nós, a pá está em nossas mãos e Deus nos convida a cavar. Você pode falar isso comigo? O poço está diante de nós, a pá está em nossas mãos e Deus nos convida a cavar. Mais uma vez, o poço está diante de nós, a pá está em nossas mãos e Deus nos convida a cavar. Você pode se colocar de pé e falar isso mais uma vez, todos nós juntos. O poço está diante de nós, a pá está em nossas mãos e Deus nos convida a cavar. Cave, meu irmão, cave, porque quando nós cavamos, nós encontramos e nos deparamos com água. Louvemos ao Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Você chega aqui nesta noite, essa é a minha pergunta para você. Houve um confronto da parte de Deus ao povo de Israel através do profeta Jeremias. Eu te pergunto, esta palavra te confronta hoje? A palavra de Deus te confronta nesta noite. Houveram duas acusações sérias da parte de Deus para o povo de Israel. Vocês se afastaram de mim, a mim que sou a fonte de água viva, e vocês me substituíram por cisternas rachadas. Vocês simplesmente decidiram viver por vocês mesmos e têm vivido de qualquer jeito. Têm vivido por prazeres momentâneos. Têm vivido pela inútil sensação de que está no controle das coisas. Mas eu não quero que você viva com cisternas rachadas. Eu quero que você volte à fonte. Eu quero que você volte a ter intimidade, relacionamento. Essa foi a mensagem de Deus para o povo de Israel. E qual é a mensagem de Deus para você nesta noite? Deus está te confrontando de alguma forma, meu irmão, seja através da palavra, seja através da vida de alguém, seja através de uma circunstância que você está vivendo. Deus está te confrontando. Deus quer te mostrar algo que está errado, porque Ele quer te trazer de volta à fonte. Se nesta noite você precisa voltar à fonte, você precisa depender mais, você precisa buscar mais, você precisa cavar mais, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Eu quero terminar essa palavra orando com você. Chega aqui bem pertinho do altar, chega aqui bem pertinho, eu quero orar com você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente. Independente de como essa palavra fala com você, se ela te toca, se ela te constrange, se ela te confronta, não tenha receio, saia do seu lugar, vem aqui à frente, vem aqui à frente, com
confronto da parte de Deus é sinal de amor. Quando Deus nos confronta, Ele está dizendo que Ele nos ama e que Ele deseja nos ter por perto. Quando Deus nos confronta, Ele está nos dizendo que deseja ter-nos por perto. Deus se alegra quando você o busca. Deus se alegra quando a sua motivação ao vir à igreja está única e exclusivamente nele. Deus se alegra quando o seu coração vem antes daquilo que as suas mãos estão realizando. Deus deseja o nosso coração. E é por isso, Pai, que nós estamos aqui diante de Ti nesse momento. A Tua palavra que nos confronta, ela nos chama para perto. E nós estamos aqui nesta noite, Deus, para dizer, para declarar, para confessar que nós dependemos de Ti, que nós precisamos do Senhor, que o Senhor é a nossa fonte, no qual nós não abrimos mão. E se porventura, Deus, nós demos algum passo, nós tomamos algum direcionamento, Pai, que não foi feito da forma que deveríamos fazer, que nos afastou do Senhor, Pai, hoje nós estamos aqui porque nós queremos, Deus, estar perto, nós queremos estar perto de Ti, nós queremos sentir o calor da Tua presença, nós queremos, Deus, que o nosso coração venha arder, venha queimar. Nós não queremos viver frios, Pai, nós queremos ser cheios da Tua presença. Faça-nos, Deus, nesta noite cheios da Tua presença. Faça-nos nesta noite, Deus, cheios do Teu Espírito Santo. Deus, toca em nós, toca no nosso coração, reaviva-nos, Senhor, acende a chama, Pai. Faça-nos sair daqui nesta noite, Deus, diferente da forma que entramos. Levante-nos, Senhor, fortaleça-nos, Senhor, anima-nos, Senhor, porque nós queremos sentir o vigor, Deus, da Tua presença. Nós queremos ter o temor ao Senhor, nós queremos viver com temor, Deus, a Ti, Pai. Que nós possamos, Deus, nesta noite, Pai, sermos confrontados e recebermos esse confronto como amor do Senhor, como cuidado do Senhor, porque o Senhor é aquele que cuida de nós, o Senhor é aquele que cuida de nós mesmo quando nós não percebemos, o Senhor é aquele que cuida de nós até quando estamos dormindo, Pai. Há um Deus cuidando de nós. Nós recebemos o Teu cuidado, nós recebemos o confronto que vem do Teu Espírito Santo, e nós saímos daqui nesta noite, Deus, decididos e declarando, Pai, que nós queremos viver em intimidade com o Senhor. Usa a nossa vida, usa-nos como farol, usa-nos, Deus, como luz em meio às trevas, Pai. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amém.